pensado. Perderam a mão. Os guris do bola perderam a mão. Discussão. Tá numa resenha sem pé nem cabeça. Aí está, bom dia pessoal. Terça-feira, 6 de maio de 2025. Agora são exatamente 11 horas e 41 minutos. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel. E eu sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. E se você chegou de paraquedas aqui neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou e muito menos o que eu me alimento, aproveite agora, deixa o like, inscreva-se, torne-se membro. E não esqueça de ativar a porra do sino para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal de merda. Dito isto, já estou em movimento para buscar a Isabel. Vai ter que iniciar o Waze. Só um pouquinho, deixa eu parar ali para iniciar a navegação aqui para buscar a Isabel. Primeira viagem, só para me posicionar. Eu nunca mais sei se é bom ou se é ruim, sabe? Mas é melhor que aqui, com certeza. Shopping João Pessoa, meio-dia, é melhor que Zona Sul, né? Vamos lá pegar na cavalgada ali na altura do colégio Santa Luzia. Só que no sentido centro, então tem que fazer um retorno que eu não gostaria de fazer. Então vamos lá, vamos fazer essa corridinha, tá mais ou menos. Já me tira daqui. Já me coloca direto dentro dos puff, né? Pra cima deles e ferro delas vai Moisés. É assim mesmo, nessa vibe. Nessa vibe que estamos saindo. Mais um dia maravilhoso, por sinal. Tá mais quente do que hoje. Hoje tá mais quente do que ontem, desculpa. E veranico de maio, falaram ontem, né? Normal nessa época do ano aqui no Rio Grande do Sul. Poucas nuvens no céu, não deve chover. Início de mês. Tá aí, as cartas estão na mesa, agora é só jogar o buraco. Feito, 2 corridinhas finalizadas já. Primeira no Shopping João Pessoa. A segunda eu ia tirar foto do ponto de táxi do Shopping João Pessoa, onde eu fiquei parado. E quando eu ia tirar foto, tocou a corrida da ida, que estava ali, exatamente ali, para trazer aqui ó, para Alberto Bins. E agora eu vou fugir daqui, né? Não sei para onde. Ele é Salgado, eu acho. Não tô afim de Independência. Ou eu subo a Senhor dos Passos e vou em direção à Independência. Agora são 12h20, pegar toda a tranqueira da Santa Casa e do Marista. Ou eu vou para Salgado para pegar o movimento do centro, né? Enfim, então só no Comfort agora. Vou ver se toca alguma coisa aqui. Essas duas primeiras foi de X. E só para não passar batido, lembrar mais uma vez, hashtag fique off. Não falei sobre isso ainda hoje, né? Então, nunca foi tão importante a gente se mobilizar, a gente tentar fazer alguma coisa para tentar alguma coisa, para tentar mudar alguma coisa, né? Porque tá sufocante, né? Tá sufocante, o negócio tá sufocante. Então, lembrando para quem não entendeu o que está acontecendo ainda, o movimento Fique Off visa a mobilizar todos os motoristas a ficarem off durante suas viagens. Assim que tu inicia uma corrida, tu vai lá, clica nos 3 pauzinhos que tem aqui embaixo do lado direito no aplicativo, pausa novas solicitações e assim permanece até finalizar ou até estiver em vias de finalizar a tua corrida. Com isso, tu fica indisponível para a plataforma durante todo esse período e ela pode entender ou não, né, que tá faltando motorista e assim talvez aumentar o preço, a oferta das próximas corridas naquela região de destino. Se todos fizerem isso, com certeza alguma coisa muda, mas para funcionar ou para alguma coisa mudar, precisa de aderência, precisa da... Desculpa aí, é o sol. Precisa de aderência da cooperação de todos, né? Não adianta 2 ou 3 fazerem se a grande maioria não fizer. Então lembrando mais uma vez, hashtag fique off.
Compartilhe em suas redes sociais essa ideia. Converse com seus amigos, seus pares, seus grupos de WhatsApp a questão, né? Não custa nada. Tu não vai ser punido por isso, porque isso é uma ferramenta da plataforma. E outra, a plataforma não pode obrigar que tu fique disponível. No momento que ela fizer isso, qualquer plataforma que seja, ela vai querendo te obrigar a qualquer coisa, ela vai estar criando algum tipo de vínculo contigo, e tudo que ela não quer, a plataforma no caso, é criar vínculo contigo, né? Então ela não pode te obrigar a aceitar a corrida, ela não pode te aceitar ficar online, ela não pode nada te punir por isso, por falta disso, enfim. Então isso não tem nada de macete, não tem nada de ilegal, não tem nada de passar perna, uma ferramenta do aplicativo e que nós podemos usar a nosso favor, né? Meio-dia e 24. 20 para 1 da tarde, tá aqui na Saldanha Marinho. Menino Deus, tá na sombra agora, podemos desligar o ar um pouquinho. Tô esperando a minha viagem de número 60 mil, a minha chamada. Só com o Comfort, só pra não chover na molhada, né? Só com o Comfort ligado. Eu não sei com vocês ter acontecido isso. Pra quem tem Comfort também pra fazer, né? Quem tem a categoria. Pelo menos desde sexta-feira eu tenho percebido. Sexta-feira passada agora. Não tá tocando Comfort quando eu tô com o X desligado. E mesmo quando eu tô com o X ligado, tá tocando muito pouco Comfort. Existe uma explicação lógica pra isso, que é quem tem a opção de desligar X, então tem muito mais oferta de motorista Comfort do que chamada, né? Essa é uma explicação lógica. Mas não era assim, não era tanto assim, né? Realmente, o X tu liga, toca 10 viagens por segundo. Porque 99% das ofertas do X não dá pra fazer. Sair dali porque tem 2 caras estranhos estacionados do meu lado, ficaram me cuidando, não consigo falar quando tem alguém me olhando. Por isso que eu consigo falar com vocês. Na verdade, quem tá me olhando sou eu. Tô olhando a tela do celular assim, ó, e eu fico me olhando, não fico vendo ninguém na minha frente. Senão eu não conseguiria. Se tivesse alguém na minha frente, eu não conseguiria falar. Sou tímido, acredite ou não. Mas desde sexta-feira, pelo menos, assim, mais gritantemente, o Comfort não tá tocando. Agora, por exemplo, ó, todo menino Deus, são 20 para 1 da tarde. Pô, não tem não tocar. Eu tava no centro antes desse take, no take anterior, falando com vocês ali em movimento, saindo da Alberto Bins. Não tocou o Comfort. Quando eu cheguei na Riachuelo, parei na sinaleira, pensei, não vou sair vazio do centro, né? Alguma coisa eu tenho que achar pra sair daqui. Eu liguei e tocou 9 pila pra pegar na Salgado de X pra trazer aqui pra Saldanha Marinho. Aí tocou. Viagem de 60 mil. Pegar 2 km ali do meio da vila pra trazer pra Botafogo. Não vou fazer essa coisa. Não vou buscar 2 km pra fazer por 9 pila uma viagem pra trazer pra cá de volta. Pra pegar na Belado Marques. É uma das ruazinhas ali que tem do lado do postão, na Vila Cruzeiro. 2 km, até a mais, se bobear. Tá me enganando ainda por cima. Se bobear, tá me enganando nessa distância pra buscar. Eu acho que é mais que 2 km pra trazer pra Botafogo. 8,92. Aí quando toca uns refugos. Eu acho que a lógica é essa. Quem tem a opção de fazer Comfort está desligando o X, por óbvio, né? Por óbvio. E a oferta de Comfort está maior que a demanda do Comfort e não toca. Só se tu achar passageiro. Não vão ficar procurando pelo em ovo, né? Nem teoria da conspiração. É lógica, é matemática isso aí. Não toca Comfort porque não tem chamada Comfort. Ponto. Ou tem mais motoristas habilitados para fazer do que passageiro para andar. Só pode ser isso. O fato é que tá tudo ruim, né? O fato é que tá tudo péssimo. E eu tô nessa vibe que vocês estão vendo agora, esperando minha viagem de número 60 mil. A mesma corrida de novo, tia. 8,92, buscar na rua Abelardo Marques, Vila Cruzeiro.
Viagem para buscar 2 para fazer 3.4, ou seja, 5.4 no total por 8,92. O estagiário tem disso ainda, né? Ele perdeu a vergonha e manda a mesma coisa, às vezes, várias vezes. Às vezes, várias vezes. E às vezes, várias vezes no Tururu e na exclusiva. Só pra te enlouquecer. Ou nunca aconteceu. Tu tá parado ali, daí vem o Tururu pra uma viagem. Tu recusa ali no Tururu, daí vem ela na exclusiva, tu recusa na exclusiva, daí ela volta pro Tururu, depois ela volta pra exclusiva. Sabe? Tentando te enlouquecer. Nunca aconteceu contigo? Então eu sou o único. Enfim, seguimos aguardando a viagem de número 60 mil. Eu queria que fosse Comfort, mas foda-se. Vou ligar o X. Não posso ficar parado às 15 para 1 da tarde, ficar parado sem corrida. Uma terça-feira. Não dá pra ficar parado sem corrida. E vai ser de Comfort mesmo. Mas eu acho que é pra escolinha. Se for pra escolinha, não vai comigo. Se for pra escolinha, não vai comigo. Tocou aqui na Barão de Guaíba. Aqui em cima, só pra ter o retorninho aqui. Pra pegar a Érico, depois a José de Alencar, depois a Correia Lima e pá, cheguei. Bernardo, 13 pila, viagem de 5 km. No Comfort mesmo. Liguei X, recusei um monte de coisa, não tem noção. Ou vocês têm noção, na verdade, né? Na verdade, vocês têm noção. Mas enfim, a viagem é pra rua Professor Langendonk, lá no bairro Petrópolis. Ah não, tô fazendo confusão, tá, essa aí não tem escolinha. Tem eu sempre confundo esses dois professores, a Langendonk e o Fitzgerald. O Fitzgerald ali no Petrópolis, ali perto da Bagera, Lajeado, tem uma escolinha. E é bem a horário de escolinha. Eu não faço viagem pra escolinha, nem pra levar, nem pra buscar. Me julga e me atira em pé das pessoas. Ah, por que, Daniel, tu não leva criança? Não, por que tu não leva criança? Porque suja o banco. Porque criança suja o banco e os vidros do teu carro. Às vezes 10 para 1 da tarde, aumento histórico no canal Diário de um Uber. Estou indo buscar minha viagem de número 60 mil. Sabe o que significa? Absolutamente nada. Feito então, 8h23, Nilópolis para Taquara, 2.6 km. Não, vamos esperar uma coisa melhor. Então agora é a hora do discurso, né? Agradecer a todos os envolvidos pela passagem dos 60 mil passageiros no meu carro. Mais, na verdade, né? Mais de 60 mil, vamos combinar. Enfim. Infelizmente tem pouquíssima coisa a dizer a respeito. 2, 3, 4, 5 23 com 45. Pegar na Lucas, levar pro Vale. Vamos dar ali. Vamos ali então pegar o Lucas na Lucas e levar pro Campos do Vale por 23,45, 11 km. Não sei se é uma boa corrida, talvez seja. Talvez chegue lá e pegue outra na sequência. Ou não, né? Daí eu já paro pra me gelar na informática. E lembro dos meus tempos de aluno. Por sinal, Bernardo, esse passageiro que eu trouxe é o número 60 mil então. Um aluno do CPUR, cabeça raspada, pedindo na Barão do Guaíba, porque foi bem instruído pela guarda que não pode parar na frente, né? Falei outro dia, né? Não pode parar na frente de quartéis, viu, pessoal? Os militares... Ué, por que tá mandando pro outro lado na 2705? Deixa eu confirmar o endereço aqui, só um pouquinho. Não, é 2075, faz toda a diferença, né? 2705 é Lucas quase que Ipiranga. 20 com 75 é Lucas quase com Protásio, que é onde o GPS tá me mandando agora. Só que na minha cabeça tá 2705, eu deveria descer a essa à esquerda e não subir à direita. Enfim, Bernardo, então, aluno do CPUR, entrou mudo seu calado. E esse é o meu 60 mil. Se eu tiver que agradecer alguém por essas 60 mil viagens, só posso agradecer a uma pessoa especial. Tu! Que não tá desde o começo, na verdade. Quando eu comecei esse canal, já tinha umas 300 corridas, eu acho. Comecei em 1º de agosto, se eu não me engano, 17, enquanto como motorista eu comecei em 1º de junho. Então eu já devia ter mais ou menos umas 300 corridas. Talvez mais, eu não lembro quanto que eu fazia naquela época, eu fazia bem menos, é óbvio, né?
Eu cheguei a fazer 1.100 corridas em um mês. Foi num outubro. Eu acho que primeiro outubro. Eu acho que foi outubro de 22, pós-pandemia. Ou foi outubro antes da pandemia. Acho que foi de 19. Outubro de 19. Acho que foi. Foi com Cobalt. Eu fiz 1.100 corridas. Trabalhava pra caralho. Nunca ganhei tão pouco naquela época. Acho que menos que hoje, inclusive. Só que naquela época tudo era o mesmo preço, né? Então tu sabia o que acontecia. Não é essa coisa de leilão invertido que é hoje. Enfim, mas obrigado pela tua audiência, pela tua parceria, pela tua paciência, principalmente, me acompanhar nessas viagens aí. Agora vamos seguir e fazer mais 60 mil, será? Quem sabe, né? Mais 60 mil, mais 200 mil, mais sei lá quantos mil. Pegar aqui na esquerda da Lucas, que é lá do Ímpar, para levar lá pro Campos do Vale. E nada mais. O Lucas não entra mais no meu carro. E escutou palestrinha do motorista de aplicativo. Tem pavor da palestrinha, mas quando são uns bobalhão mal educados que nem o Lucas, eu faço questão de apertar a ferida. Ele não estava na frente do prédio, não estava na calçada no caso. Lucas de Oliveira com prótese de ovos, impossível parar ali, né? Subir na calçada. Eu não queria perder a corrida. Também nem sei se eu queria perder a corrida, acho que até queria perder a corrida. Mas enfim, acabei subindo na calçada, o que também é proibido. Se tivesse um agente da IPTC ali, poderia ser multado. Enfim, daí chegou ele com aquele papinho furado. Ai, o aplicativo não atualizou, não me disse que tu já tinha chegado. Eu disse, pá, meu, tu tem que pedir o carro aqui na calçada. Tu mora aqui, perguntei pra ele. Mora aqui. Então tu deve ver isso aqui todo dia entupido de carro. Ah, pois é, não sei o que, mas é que o aplicativo não atualizou. Velho, tu não tem que esperar o aplicativo atualizar. Tu tem que esperar o carro na calçada. Ficou quietinho. Assunto encerrado. E agora, José, o que eu faço? Deixa eu parar aqui e ligar X, porque vazio eu não saio daqui. Nem a pau. Juvenal. 1h15 da tarde. Não, 1h15 não, esse aqui é o tempo do minuto. 1h30 da tarde. Autêntica culinária. Consegui um bobalhão fedorento. Esse adolescente de merda, sabe? Tocou pegar ali no vale mesmo. Tô aqui, trouxe pro Viva. A preguiça desses adolescentes, cara. Levei um pior ainda. O que eu trouxe pelo menos tava pronto me esperando. Bom, eu já falei, o Lucas, que tá bloqueado com sucesso no meu carro, nunca mais ele entra. Sob hipótese alguma. Para mijar aqui no posto do BR. Trouxe pro Viva então aqui na Peçanha, pra quem não pegou a referência. Agora eu vou mijar aqui como se não houvesse amanhã. E acabei de recusar uma 35 pila de Comfort para Eldorado do Sul. Pensei na última vez que eu estive lá, só passei raiva, voltei por quase de graça. E tinha Dell, né, naquela época. Hoje nem mais isso tem. Aliás, a Dell continua lá, não tem mais a demanda de viagens a partir da Dell que tinha antes, né? Então recusaram com sucesso, prefiro passar raiva em Porto Alegre do que passar raiva em Eldorado do Sul. Ou tô errado aí? Eu juro que eu achava que eu não ia precisar sair daqui, que ia tocar. Terminei o almoço. E tocou algumas coisinhas. Nada que me motivasse a interromper meu almoço. Se não tô numas regiões mais nobres da cidade, eu não sei o que é isso. No meio de 2 shoppings, alguns prédios comerciais, supermercado, perto de 2 ou 3 hospitais, 2 hospitais, né? Enfim, região das almofadas, pra quem não pegou a referência. Tô aqui no posto BR ainda, vai fazer uns 20 minutos. Parei, mijei, voltei pro carro, fiz a postagem dos 60 mil lá, pra me ver livre disso. Agora só o ano que vem, se eu estiver vivo até lá. E o aplicativo nem a merda me mandou. Sabe uma coisa? Aproveitar que a gente tá bem posicionado. Vou almoçar. Desliguei o Comfort. Almocei. Li todas as mensagens do vídeo de ontem.
E eu não vou te pedir para ler também, porque tá triste de ler as mensagens. A galera tá completamente desanimada, não sou o único, né, nessa barca. Teve um colega ele que me perguntou o que ele acha. Tá começando agora, quer começar agora, daqui a uma semana, 2, será? Qual a minha opinião? Eu pensei, no mínimo o cara não tá vendo os vídeos, né? Mas tudo bem, tá começando agora, de repente o cara só acessou o vídeo e mandou mensagem pra tirar a febre. Mas enfim, a situação tá bem complicada. Mas eu queria aproveitar então o quadro Alerta para Cenas Repugnantes, que não aconteceram hoje, para dar as boas-vindas ao Cristiano Bittencourt, o mais novo membro do canal Diário de um Uber. Obrigado, Cristiano, mesmo com todas as dificuldades que... Será que é o mesmo Cristiano do Motorista na Prática? Agora fiquei na dúvida. Eu sei que o Cristiano Motorista na Prática, eu citei ele ontem no vídeo, inclusive, é Cristiano Franco. Mas será que ele é Franco Bittencourt ou Bittencourt Franco? Eu não tô sabendo. Se for o Cristiano Franco, se movimente aí, se acuse. E se não for o Cristiano Franco, de qualquer maneira, muito obrigado, Cristiano Bittencourt, né? É o que aparece pra mim ali de verdade. Pela confiança, pela paciência, pela disposição aí, pela parceria, pela ajuda ao canal. Enfim. E é o Marcelo Souza que fez o esforço de pagar o cartão para renovar a assinatura hoje de manhã também. Ele tinha mandado a mensagem no Insta mais cedo. Consegui pagar o cartão porque eu precisava renovar a assinatura desse canal de merda. Puta que pariu, os caras estão nessa vida já. Correndo pra pagar o cartão pra conseguir. Pessoal, por favor, tá? Eu sei que é só 7 pila, mas tá fazendo falta pra todo mundo. Fiquem à vontade. Fiquem à vontade de não renovar a assinatura, de cancelar a assinatura se for o caso. Eu não me sinto confortável recebendo 7 pila que seja, na realidade que a gente tá passando hoje. Bem sincero da minha parte, não me sinto confortável. Mas a todos que colaboram e a todos que participam, meu grandíssimo muito obrigado. Eu já liguei X, tá? Não sei se vocês sabem. Não tá tocando nem X agora, nesse momento. Eu vou ter que sair daqui, tia. Bom, ontem eu presenciei, eu tava ali no Parque Germânia, que é pertinho daqui. Tinha mais ou menos uns 15 motoristas estacionados. Realmente é uma região que o pessoal procura vir, né? Porque sabe que existe uma demanda. Então o pessoal vem pra cá. Só que tá sem corrida, não adianta, então tem que sair daqui. Só que vão pra onde? Pra Cis Brasil eu não vou, me nego a pegar Cis Brasil. A Nilo Peçanha tá trancada pro centro. Eu vou pra dentro do bairro do Vila Ipiranga aqui. Cipó, Sapê. Será que eu passo do lado de lá? Passo. Os guris estão enchendo os tanques aqui. Mas já consegui fugir. Enfim, vamos movimentar aqui em direção ao bairro e esperar o principal passageiro do dia, o próximo. Valeu então, Cristiano Bittencourt, mais uma vez, pela nova associação aí, Seja membro. Não sei como, mas assim como quem vai a merda, vem parar no tapete. Tava divagando lá no meio das almofadas, né? Daí, pá! Quando eu acordei, tava chegando com a dona Marlene aqui na Maritota. Eu fiz 2 viagens tão no automático que quando vi já era. E daí quando eu pegar o celular pra dizer justamente isso pra vocês, tocou aqui 25 pilinhas pra Lucas 505. Só não gostei da origem da viagem. Até já vou trancar as portas, porque criança não entra no meu carro. Ainda mais pra uma viagem longa dessa, pelo meio de uma cavalhada trancada, cheia de nheco-nheco. Uma escolinha aqui que tem na Pereira Neto, a partida no caso, né? E o nome do passageiro, Ana Mãe V. Tudo junto, assim como quem vai a merda. Ana Mãe V. Eu não entendi se não é uma abreviatura, se é um nome, se é Ana Mãe do V.
Talvez nós nunca saberemos, né? Porque se ela não embarcar, eu não vou perguntar pra ela o que significa o nome dela. E dependendo da situação, também não vou te perguntar o que significa Ana Mãe Vê. Mas Ana Mãe Vê é muito estranho. Coloquei ela no Insta, só pra não passar batido. Tá com criança no colo. Ou não? Tô louco. Tá com criança no colo. Não, nem pensar. Vou dizer na cara de pau pra ela. Olha, senhora, uma criança desse tamanho tem que usar uma cadeirinha. Não dá pra pegar trânsito desse jeito. Não, nem pensar. Mandei chamar o todos. Todos levam, diz ela pra mim. Chamo todos. Meu nome é Daniel, falei pra ela. Mas todos levam. Tudo é responsável, senhora. Tudo é responsável. Bem capaz de eu pegar uma criança de colo daqui até a Lucas de Oliveira. Bem capaz. Todos levam. Chamo todos. Meu nome é Daniel, falei pra ela. Cancela então. Não quero mais ir contigo, mas você não vai. Você não vai comigo. Pode ficar tranquilo, querido. Pode ficar bem tranquila, querida. Mas vamos buscar o Sidney então. Não passe de mágica assim como quem vai a merda. Sai do tapete e apareça onde? Pá! No aeroporto. Às 5 para 5 da tarde. Já tocou 44 pilas, vou fazer. Não é o melhor destino, não é o melhor destino por horário, mas talvez eu não fizesse isso em Porto Alegre nesse horário. Só pela tranqueira. Pegar aqui no aeroporto mesmo. 44 pila lá pra Vila Assunção. Nem é tão ruim também, vamos combinar, né? É que entre 5 e 7, 7 e meia, eu tenho que estar eu preciso ficar nos puffs, nos travesseiros, né? É mais forte que eu. Eu babo. E essa viagem vai me levar uns 40 minutos, mais ou menos. Pelo menos essa é a previsão do aplicativo. E deve ser isso mesmo. Agora são 3 para 5 da tarde. Então chegar lá perto das 6, pouquinho antes das 6. Talvez eu consiga me colocar ainda nos puffs ali para 6 e meia e aproveitar uma possível dinâmica, né? Ou não. Enfim, cadê o Sidney, ô merda? Alguém tá me ligando, será que é ele? Me deu um ruim agora. Não aconteceu comigo, mas o colega acabou de mandar um print de uma corrida Comfort, que eu imagino que ele tenha recebido agora, para buscar corrida Comfort no centro histórico. Até vou ver direito isso aí. Deixa eu analisar direito esse print, que tem alguma coisa que tá errada. Tem alguma coisa certa que não tá errado. Bom, pelo que eu vi ali, ele estava no bairro Navegantes, Paulo. E a corrida era para buscar 9 km no Comfort, no arquipélago, nas ilhas. Não, mas Navegantes não é 9 km, é menos, né? Bom, ele tinha que buscar no arquipélago 9,8 km para levar para Ramiro Barcelos 10 km. Então ele devia estar perto da Ramiro, né? Na verdade é isso. Bairro Floresta devia estar. Enfim, 20 km. Agora. 15 pra onde? Canguçu, não. Deixa eu só me orientar. O cara ali mijar no posto da Copacabana. Tem que descer aqui à direita ou pra esquerda. Tá, beleza. Tô aqui na Rondon, acabei de deixar o casal aqui na Barcelos. Tudo certo com a viagem. Viemos pela orla, curtindo o Porto do Sol. Trânsito, tranqueira, SUVs, aquela coisa toda. Agora são 20 para 6 da tarde. E quando eu tava chegando aqui já na Venceslau, recebi a mensagem do Paulo. Um abraço pra ti, Paulo. Ele recebeu esse print. 10 km pra buscar, 10 km pra levar por R$20. Comfort. Agora, em Porto Alegre. Me deu ruim, sim, me deu ruim. Me senti assim, tá, acabou. Sabe as letrinhas quando começa a descer no cinema? Acende as luzes e tu vai embora? É mais ou menos isso que eu tô sentindo. Acabou o filme, acabou. Já era, sim, The End. Apareceu na tela lá, The End.